O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, nananã. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. E o Tupanzinho continua lindo. Ele é um cachorrinho, ele é um rato. Ai! Ai, bichongo! Olha aqui. Dá boa tarde para todo mundo no aniversário do Rio de Janeiro. Tia Ingra não dá beijo na boquinha. Tia Ingra só brinca, só faz carinho. Olá, amores. Brinca ali agora. Tia Ingra vai contar a história e você pode dormir. Ele sempre dorme quando eu tô aqui lendo o livro. Tudo bem, gente? Eu não sei a letra toda dessa música. O pessoal tá pedindo para eu cantar ali. Como é? O Rio de Janeiro continua dando. Como é? Ai, gente, não sei a música, desculpa. Vem cá, Tupã, então venha. Venha, mas fica quietinho aqui com tia Ingra. Ó, muito fofinho esse cachorrinho. A tia Ingra vai trabalhar, você só quer saber de brincar? Então, amados, vamos seguir nossa aventura enquanto o Tupã brinca ali com a embalagem plástica. Ai, plástico, né? Plástico na nossa vida. Ah, o que é que a gente foi inventar? O Rio de Janeiro continua lindo, né? Então, eu queria falar um pouco disso. Primeiro eu quero declarar meu amor pelo Rio de Janeiro. Podem falar, né? Podem colocar mil defeitos. E tem, de fato, o Rio de Janeiro tem muitas questões bem pesadas para serem harmonizadas, para serem liberadas, para serem pacificadas. O Rio de Janeiro precisa ainda de muita consciência, né? Mas eu diria que não é tanto o Rio de Janeiro, mas sim as pessoas que moram aqui, não é isso? Eu sempre tive uma relação de muito amor com o Rio, assim, de me sentir em casa. E aí eu vou compartilhar com vocês, para quem não sabe, eu sou baiana e os meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, namoraram no Rio de Janeiro, os dois baianos, se casaram no Rio de Janeiro, no Outeiro da Glória. Então, o bairro da Glória e a zona sul do Rio de Janeiro tem um lugar muito especial no meu coração. Eu vinha passar as férias quase todos os anos com a minha avó Celeste, meu avô Souza, que Deus os tenha, ali no bairro da Glória, na rua Benjamin Constant. Então, assim, minhas memórias mais remotas estão no Rio de Janeiro. E eu digo remota da primeira infância, até porque minha mãe me deixou passando alguns meses com a minha avó no Rio de Janeiro, antes de nascer minha segunda irmã, Cândida, quando eu tinha menos de 2 anos. Então, assim, não só na minha memória da primeira infância, mas eu sinto que na memória da minha alma, né? Porque eu acredito que a alma escolhe em que família vai nascer. E as constelações familiares deixam muito claro que a gente escolhe o pai e a mãe perfeitos para fazer aflorar tudo o que a gente precisa viver nessa vida. Então, isso é interessante porque muitas vezes a gente fica criticando pai e mãe, né? E eles são imperfeitos, como todos, né? Estamos todos em evolução, mas a gente tem esse hábito inconsciente ou equivocado de criticar pai e mãe, sem se dar conta de que exatamente do jeito que a mãe é, exatamente do jeito que o pai é, foi que a gente encontrou, né, motivações para nos tornarmos quem somos. Então a gente escolhe o pai e a mãe perfeitos para nascer, né? Para ser nosso pai e para ser a nossa mãe. É uma escolha da nossa alma, né? Um plano muito maior do que o nosso ego, né? De querer controlar o outro e que o outro seja do jeito que a gente acha certo. Então, assim, é muito interessante acessar
essa consciência, né? De que eu nasci na família perfeita para alimentar todas as minhas potencialidades num sentido positivo e num sentido negativo, né? Todas as dificuldades que os meus pais me trouxeram fizeram eu potencializar, né, algumas qualidades para superar essas dificuldades, esses desafios. E todas as qualidades que os meus pais me trouxeram, e que são muitas, assim, eu vejo muito mais riqueza do que desafios. Acho que os desafios ficam muito menores diante de toda a riqueza que eu recebi de Chico e Alba. Então essas qualidades eram as sementes, as ferramentas que eu precisava para transcender os desafios. Então aí eu lembro da outra música, né? A Bahia me deu régua e... Como é que é, gente? Eu não consigo lembrar das músicas assim de repente, né? A Bahia me deu régua e compasso, do Caetano, né? Então a Bahia, na figura do meu pai e da minha mãe, me deram régua e compasso para superar os desafios que eles também me apresentaram logo na primeira infância. Então é tudo tão encaixado nesse plano maior, é tudo tão perfeito quando a gente sai assim um pouco do nosso ego e olha como as coisas acontecem, como tudo tem um porquê, tudo faz sentido. E aí voltando para o Rio de Janeiro, meus pais se conheceram no Rio, se casaram no Rio, no Outeiro da Glória, e passaram a lua de mel em Angra dos Reis. E por isso o meu nome é Ingra. O meu nome é um nome inventado, para quem não sabe. Como eu fui trabalhar em televisão, hoje existem muitas Ingras, eu sigo umas 40 aqui no Instagram. E é muito curioso que cada vez que aparece uma Ingra, eu vou lá no perfil dela, né? Começo a seguir, coloco: oi, Xará, tudo bom, Xará? Prazer, Xará. Coloco alguma coisa assim e todas, sem exceção, falam: ah, minha mãe era sua fã, meu pai seu fã, por isso colocaram esse nome em mim. Então é muito gostoso ver que um nome que foi criado pelo meu pai e pela minha mãe, né? Um nome que não existia, passou a existir e hoje, né, já é nome de tantas mulheres, são todas jovens, né, assim, com no máximo 30 anos, que é justamente o tempo que eu comecei a trabalhar em televisão, e é muito gostoso ver um nome acontecer, né, um nome surgir, um nome que não existia, e é um nome que dá muita sorte. Meus pais queriam que meu nome fosse Ingra Raios de Sol, né? Para quem não sabe também, meus pais eram hippies, né? Eles seguiam uma filosofia hippie de mais liberdade, de mais harmonia, de paz entre as pessoas, de integração com a natureza. Então, assim, dá para entender também, né, que quem plantou essas sementes todas que hoje florescem em mim, né, de conexão com a natureza e com uma ecologia profunda, isso foi plantado pelo meu pai e pela minha mãe. E aí, na época, o cartório não deixou eles colocarem esse nome, Ingra Raios de Sol. Falaram que mais parecia uma frase do que um nome, né? E não deixaram, mas o Ingra ficou, graças a Deus, né? Durante muito tempo eu não gostava desse nome, eu queria ter um nome igual a das minhas colegas, mas assim, logo na adolescência eu comecei a ver que era um nome muito especial, que trazia muita sorte e era bom ter um nome diferente, né? Comecei a gostar de ser, né, de ser original, né? De não ser igual a todo mundo. Isso é muito interessante também. Então é isso. Então eu quero declarar o meu amor pelo Rio de Janeiro, nesse dia de aniversário. Acho que são 546 anos, o Rio está completando. Isso dá o número 6. O número 6 no sincronário maia, na numerologia, é amor e lealdade, é o número do cachorro, né? E no sincronário maia, cachorro tem esse significado de amor e lealdade. Então, é um número, né, para a gente refletir sobre ele. Os números têm uma vibração específica que transmite uma informação. Então, quem está consciente da informação que os números trazem pode receber uma mensagem
além das aparências, né? Tudo contém uma mensagem oculta para quem quer ver. Isso é muito interessante, muito interessante. É oculto, mas é só querer ver, não é secreto, né? A mensagem oculta que todas as coisas contêm é aberta aos olhos de quem realmente quer enxergar. Então, assim, não é para alguns, não é exclusivo de alguns, mas precisa querer ver, precisa abrir o coração, precisa abrir a alma. Nossa, ficou um tempão pausado aí, né? E aí eu descobri que Tupã tava mordendo uma coisa minha, saí daqui, fui lá salvar meu negocinho de pena de pássaro da tribo Funiô. Tupã tava destruindo, acho que ele pensou que era um passarinho, o instinto selvagem dele tava lá destruindo o meu negócio. Então, já que deu essa pausa longa aí, né, de sei lá por quê, porque tô do lado do Molden, eu já entendo que o universo está dizendo, Ingra, chega de blá blá blá, vamos ler o livro. Travou, sim, ficou um tempão travado. Deixa eu ver o que é que vocês falaram aqui, vamos ler. Já falei do Rio de Janeiro. Meu pai morreu tem 2 anos. Abri agora aqui e você está falando exatamente sobre nossos pais. Que saudade do meu pai. É, Barroso, Álvaro, meus sentimentos, viu, Barroso? É, faz parte da vida, né? É, a passagem. Eu tenho me conectado com uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, que é que não existe morte, né? Só existe vida. No momento que a alma sai do corpo e vai para uma outra dimensão e vai viver uma outra etapa, esse corpo vai alimentar outros seres que estão aqui existindo nesse momento, né? Que fazem parte também da manifestação da vida. E a gente fica, né, com essa saudade, com esse coração apertado. Faz parte. Acho que a gente tem, eu sinto que a gente precisa alargar um pouco a nossa visão, né, da morte. A saudade vai ter sempre, né? Vai ter a saudade vai ficar, né? A lembrança. Mas como a gente vê a morte, eu acho que precisa de uma revisão, precisa ser ressignificado. Tem muitas culturas que olham a morte, né, a passagem, de uma maneira mais harmônica, mais saudável, menos sofrida, né? E a gente precisa rever, não sei. Tenho pensado sobre isso. Jason falou, família grande é complicado, cada um puxa um lado e pai e mãe tentam unir todos. Pai e mãe estão sempre ali, né, querendo pacificar. I don't understand you, diz, como é o nome? Tava, pois é. Daqui a pouco eles inventam aí um tradutor simultâneo, né, uma legenda, enfim, uma coisa assim automática que a gente possa ativar, né, e outros países poderem acompanhar também. Então vamos lá, parabéns Rio de Janeiro. Só concluindo, porque travou e eu não consegui concluir, minha alma sente o Rio de Janeiro assim como se fosse, como se estivesse em casa, sabe? Cada vez que eu chego no Rio de Janeiro e que eu estou no Rio de Janeiro, eu sinto o Rio de Janeiro como uma casa, assim. A vibração do Rio de Janeiro é muito familiar para minha alma. Acho que porque exatamente ela encarnou, ou pelo menos escolheu quem seria seu pai, sua mãe, aqui no Rio de Janeiro, né? Ela sobrevoava ou ela estava muito ligada ao Rio de Janeiro, a minha alma. Mas eu sinto, né, também com muito amor a vibração da Bahia. Nossa, a magia da Bahia, o axé da Bahia. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem identificação com vários lugares, né? Então vamos lá. Mais um dia de leitura de A Natureza Oculta Iluminada. Opa! Pessoa
se teletransportou por um minuto para outra leitura, a leitura do meu segundo livro. Ai, gente, que coisa. Mensagem do outro lado do mundo. Vamos nessa. Para quem está chegando agora, é a história de uma americana, Marlo Morgan, que vai para um almoço, quer dizer, ela acha que é um almoço, um encontro com aborígenes na Austrália, e aí quando ela chega nesse encontro, onde ela também acredita que vai ser homenageada, ela vive um ritual, né, de aprovação e é aprovada para fazer uma travessia com os aborígenes. E essa travessia acontece em 3 meses, ela vive coisas incríveis e tá tudo aqui gravado, né? Eu tô deixando aí gravado todos os dias a leitura e vamos nessa, vamos continuar aqui nossa aventura. Capítulo 12. Enterrada viva. Enterrada viva. A comunicação não era uma tarefa simples. Era difícil pronunciar as palavras da tribo. Em geral, eram muito longas. Por exemplo, mencionaram uma tribo chamada Pitjantikjatijara. Não sei como é que eu consegui falar isso. E outra chamada Yankuntijatijara. Muitas coisas soavam idênticas até eu aprender a ouvir com extrema atenção. Percebi que os repórteres, por todo o mundo, não chegam a um acordo quanto à ortografia das palavras aborígenes. Alguns usam B, D, J, D e G, onde outros usam P, T, TJ e K para as mesmas palavras. A questão é que não há certo ou errado, porque o próprio povo não usa o alfabeto. É uma situação sem vencedor para aqueles que querem discutir. O meu problema era que as pessoas com quem eu estava emitiam sons nasais que achei extremamente difíceis de repetir. Para mim, aprendi a forçar minha língua contra os dentes. Ni. Perceberão o que quero dizer se fizerem isso ao pronunciarem a palavra Indian. Assim, né? Indian. Não sei se é isso. Também há um som produzido ao se elevar a língua e agitá-la rapidamente para frente. Quando eles cantam, os sons são muito suaves e melodiosos, mas, a seguir, há um ruído abrupto e vigoroso. Em vez de usar uma palavra para significar, por exemplo, areia, tem cerca de 20 termos diferentes que descrevem texturas, tipos e solos do deserto. No entanto, alguns termos eram muito difíceis, como cupi, para água. Pareciam se divertir aprendendo minhas palavras e se revelaram mais competentes ao aprenderem meus sons do que eu os deles. Como eles eram os anfitriões, fiz de tudo para deixá-los à vontade. Tinha lido nos livros de Geoff que quando a colônia britânica se estabeleceu na Austrália, havia 200 línguas aborígenes diferentes e 600 dialetos. Os livros não mencionavam a conversa telepática ou por gestos. Eu usei uma forma de linguagem de sinais muito tosca. Era o método mais comum durante o dia, porque, evidentemente, eles partilhavam mensagens mentais e contavam histórias por telepatia, de modo que era muito mais prudente indicar algo a uma pessoa que caminhava ao meu lado com um sinal, em vez de confundir com uma frase. Usávamos o sinal universal de mover os dedos para dizer vem cá, não sei se deve ser isso, ou mostrar a palma da mão significando pare e os dedos sobre os lábios para silêncio. Nas primeiras semanas juntos, muitas vezes disseram que eu ficasse calada, mas acabei aprendendo a não perguntar tanto e esperar ser incluída no conhecimento. Quem quiser pode colocar alguma pergunta aí ou alguma fala, tá, gente? Certo dia, provoquei uma risada no grupo. Eu me cocei como reação à mordida de um inseto. Eles urraram, fazendo expressões cômicas, imitaram meu gesto. Parecia que o sinal específico que eu usara significava que eu tinha localizado um crocodilo. Estávamos, no mínimo, a 200 milhas do pântano mais próximo.
Estávamos juntos há várias semanas quando percebi olhos sempre me cercando. Arrisquei me afastar do grupo. Quanto mais escura a noite, maiores os olhos. Finalmente, as formas se tornaram nítidas o suficiente para que eu as identificasse. Havia uma matilha de dingos nos seguindo. Voltei correndo, realmente assustada pela primeira vez, e relatei minha descoberta a Ota. Ele falou com o ancião. Todos que estavam próximos se juntaram ao nosso círculo. Esperei que falassem, pois já aprendera que as palavras da tribo não fluíam automaticamente. Eles sempre pensavam antes de falar. Ô Tupã, vem cá, para de puxar isso. Crianças, né? Cadê, gente? Onde é que eu parei? Ele tá roendo um fio, gente, do ventilador. Quanto mais escura a noite, maiores os olhos. Finalmente as formas se tornaram nítidas o suficiente para que eu identificasse. Havia uma matilha de dingos nos seguindo. Voltei correndo, realmente assustada pela primeira vez, e relatei minha descoberta a Ota. Ele falou com o ancião. Todos que estavam próximos se juntaram ao nosso círculo. Esperei que falassem, pois já aprendera que as palavras da tribo não fluíam automaticamente. Eles sempre pensavam antes de falar. Eu podia contar lentamente até 10 antes que a Ota transmitisse a mensagem. O problema era o odor. Eu tinha me tornado desagradável, era verdade. Podia sentir meu cheiro e ver a expressão dos outros. Infelizmente, não havia solução. A água era tão escassa que não podíamos gastá-la em banhos e nem havia uma banheira disponível. Meus companheiros negros não exalavam um cheiro fétido como o meu. Eu me afligia com o problema e eles se afligiam por mim. Acho que parte do problema era minha pele constantemente ressecada e descascando e a energia sendo usada pela queima da gordura tóxica armazenada. Ô Tupã, assim não dá, vem cá, vem aqui com a tia Ingra, vem. Para de fazer bagunça. Gente, o que vocês fazem? Pegou minha sandália, menos mal. Eu perdia peso diariamente. Evidentemente, não ter desodorante nem papel higiênico não ajudava. E havia mais uma coisa. Notei que, assim que comíamos, eles penetravam no deserto, esvaziavam os intestinos e, na verdade, não havia o cheiro forte que associamos às fezes. Tinha certeza de que após 50 anos de minha dieta civilizada, levaria algum tempo para desintoxicar meu corpo, mas se ficasse no deserto, isso seria possível. Não me esquecerei de como o ancião me explicou a situação e a solução final. Não estavam preocupados consigo mesmos. Me aceitariam para o melhor e para o pior. Sua preocupação não era com a nossa segurança, mas sim com os pobres animais. Eu os confundia. Ota disse que os dingos acreditavam que a tribo arrastava um pedaço de carne apodrecida e isso os estava deixando loucos. Tive de rir, pois era esse realmente o cheiro, como um naco de hambúrguer deixado ao sol. Eu disse que agradeceria qualquer ajuda que pudesse dar. Assim, no dia seguinte, no auge do calor, cavamos uma vala em um ângulo de 45 graus e eu me deitei nela. Então cobriram-me totalmente com a terra. Só meu rosto ficou exposto. Faziam sombra e fui deixada ali por cerca de 2 horas. Ficar enterrada, completamente impotente, incapacitada de mover um músculo, é uma sensação e tanto. Era uma outra nova experiência. Se eles tivessem se afastado, eu teria me tornado um esqueleto nesse exato lugar. De início, fiquei preocupada com que alguma cobra, rato do deserto ou lagarto curioso subisse em meu rosto.
Pela primeira vez em minha vida, eu realmente me comparei a uma vítima de paralisia, pensando em mover um braço ou uma perna, mandando um braço ou uma perna se mover e não obter resposta. Mas quando relaxei e fechei os olhos, concentrando-me em liberar a toxina do corpo e absorver os elementos maravilhosamente refrescantes e purificadores do solo, o tempo passou mais rápido. Agora valorizo o velho ditado: a necessidade é a mãe da invenção. Deu certo. Deixamos o odor para trás no solo. Que incrível, né? O solo purificou um pouco, né, os odores dela. Capítulo 13. A cura. A estação das chuvas se aproximava. Nesse dia localizamos uma nuvem que ficou visível por pouco tempo. Era uma visão rara e valorizada. Ocasionalmente caminhávamos sob a grande sombra, tendo a mesma visão que uma formiga teria da sola de uma bota. Era um prazer estar entre adultos que não haviam perdido o senso de diversão infantil. Corriam à frente da nuvem, sob o sol, e caçoavam, dizendo como as pernas do vento caminhavam devagar. Depois voltavam à sombra e me diziam como era maravilhosa a dádiva de ar fresco concedida pela unicidade divina. Foi um dia muito despreocupado e alegre. No entanto, no final da tarde, ocorreu uma tragédia, ou, pelo menos, o que me pareceu ser, no momento, uma tragédia. Havia um homem de 30 e poucos anos chamado Caçador de Pedras Grandes. Seu talento era descobrir pedras preciosas. Recentemente, acrescentara grandes, por ter desenvolvido, ao longo dos anos, a habilidade de descobrir grandes opalas e pepitas de ouro nas áreas de mineração, depois que as companhias abandonavam a propriedade. As pessoas reais, originalmente, achavam o metal precioso supérfluo. Não era comestível e, em uma nação sem mercado, não serviam para comprar o que comer. Era valorizado apenas pela beleza e o serviço que podia prestar. No entanto, com o tempo, os nativos descobriram que era muito apreciado pelo homem branco. Isso lhes pareceu mais extraordinário que a estranha crença de poder ser dono e vender terra. As pedras preciosas financiam o observador da tribo, que periodicamente vai à cidade e traz um relatório. O caçador de pedras grandes nunca se aventura a operações comerciais nesse negócio por causa da história obsedante do seu povo, forçado a trabalhar na mina. Entravam na segunda-feira e só saíam no final de semana. 4 em 5 morriam. Geralmente eram acusados de algum crime, de modo que eram obrigados a trabalhar como parte da sentença. Havia cotas a serem alcançadas e muitas vezes a mulher e os filhos eram intimados a trabalhar com o prisioneiro. 3 pessoas talvez pudessem cumprir a cota definida para um indivíduo. Era muito fácil apontar uma infração que estendesse a sentença. Não havia fugas. Claro que era totalmente legal essa degradação da vida e da carne humana. Nesse dia, o caçador de pedras grandes caminhava na beira de uma barragem quando o solo cedeu e ele caiu no penhasco sobre uma superfície rochosa cerca de 7 metros abaixo. O terreno por onde andávamos era formado por grandes chapas de granito naturalmente polido, revestido de lajes e cascalhos. A essa altura, eu já tinha começado a desenvolver um calo de bom tamanho na planta do pé, semelhante ao aparente casco dos meus companheiros, mas essa camada de tecido morto ainda não era suficiente para tornar confortável a caminhada sobre pedras pontudas. Minha mente estava voltada para meus pés. Lembrava-me do armário em minha casa, cheio de sapatos, inclusive botas especiais para caminhadas e tênis para correr. Ouvi o grito do caçador de pedras grandes enquanto ele caía. Todos corremos para o precipício e olhamos para baixo. Ele jazia imóvel. Já se via uma escura poça de sangue. Várias pessoas desceram correndo o desfiladeiro
e, usando um sistema de revezamento, o trouxeram ao topo quase instantaneamente. As mãos sob seu corpo faziam com que parecesse uma lagarta sobre uma linha de montagem. Ao ser colocado sobre uma laje, seu ferimento ficou óbvio. Era uma grave fratura exposta entre o joelho e o tornozelo. Como um dente enorme e feio de cerca de 5 centímetros, o osso projetava-se da pele cor de café com leite. Uma faixa surgiu imediatamente e envolveu sua coxa. O curandeiro e a curandeira ficaram ao lado do paciente. Os outros membros da tribo começaram a preparar o acampamento para a noite. Fui me aproximando aos poucos da figura prostrada. Posso ver? Perguntei. O curandeiro movia lenta e delicadamente as mãos para cima e para baixo, cerca de 3 centímetros acima da perna ferida. Primeiro em um movimento paralelo. Depois uma mão movia-se de baixo para cima, enquanto a outra de cima para baixo. A curandeira sorriu para mim e falou com Ota. Ele me transmitiu a mensagem. Isso é para você. Soubemos que sua habilidade é a de curandeira de seu povo. Bem, acho que sim, respondi. Nunca me senti à vontade com a ideia de que a cura vinha do médico ou de seus truques, pois aprendi anos atrás, quando passei pelo desafio de curar a pólio, que a cura tinha somente uma fonte. O médico pode ajudar o corpo, removendo partículas estranhas, injetando substâncias químicas, fixando e reajustando ossos, mas isso não significa que o corpo ficará curado. De fato, não tenho dúvida de que nenhum médico, em nenhum lugar, em nenhuma época, em nenhum país, em nenhum período da história, curou alguma coisa. O poder de cura está dentro de cada pessoa. O médico é, na melhor das hipóteses, aquele que reconheceu um talento individual, desenvolveu e é privilegiado bastante para servir a comunidade, praticando o que faz melhor e o que mais gosta de fazer. No entanto, essa não era a hora de discutir. Aceitei o nome usado por Ota e concordei com os nativos. Era minha sociedade. Em minha sociedade, eu também era considerada uma curandeira. Soube que o movimento das mãos sobre a área prejudicada, sem tocá-la, era uma maneira de tornar a articular o padrão anterior de uma perna sadia. Eliminaria qualquer tumefação durante a fase de tratamento. O curandeiro estimulava a memória do osso a reconhecer a verdadeira natureza de seu estado sadio. Isso removia o impacto criado ao se partir em 2, rachando a posição que desenvolvera em 30 anos. Eles falavam com o osso. Em seguida, os 3 personagens principais desse drama, o curandeiro no pé, a curandeira ajoelhada ao lado e o paciente deitado sobre a superfície da terra, começaram a falar como se estivessem rezando. O curandeiro colocou as mãos em volta do tornozelo. Ele não tocava ou empurrava o pé. A curandeira fez o mesmo, em volta do joelho. Seu discurso era em forma de cânticos ou canções, cada um diferente do outro. Em certo ponto, em uníssono, levantaram a voz e gritaram algo. Devem ter usado alguma forma de tração, mas não vi nenhum toque ser realizado. O osso simplesmente deslizou de volta ao orifício de onde saíra. O curandeiro uniu a pele esgaçada e fez um movimento na direção da curandeira, que desatou o estranho e longo tubo que sempre carregava. Semanas antes eu perguntara à curandeira como lidava com a menstruação e foram mostrando tampões feitos de junco, palha e penas de pássaro. Depois disso, observava ocasionalmente uma mulher se afastar do grupo e se dirigir sozinha ao deserto para cuidar de suas necessidades. Enterravam a peça manchada, exatamente como fazíamos com nossas fezes diariamente, à maneira dos gatos. No entanto, de vez em quando notei uma mulher voltando do deserto, carregando algo na palma das mãos, que era entregue à curandeira. Esta, por sua vez, abria o topo do longo tubo que carregava. Observei que estava disposto com as folhas que usava para tratar meus pés feridos e as queimaduras diárias do sol. A curandeira inseriu o item misterioso.
Nas poucas vezes em que eu estava próxima, senti a aragem de um odor terrivelmente desagradável. Finalmente descobri o que era o objeto secretamente guardado. Grandes coágulos de sangue passados pelas mulheres. Nesse dia, a curandeira não abriu a parte superior do tubo, mas a inferior. Não exalou nenhum cheiro fétido. Não exalou cheiro nenhum. Ela comprimiu o tubo na mão e pareceu breu. Era espesso e brilhante. Ela usou para aglutinar as extremidades pontudas do ferimento. Literalmente, alcatroas no lugar, untando toda a superfície machucada. Eu nunca vi esse verbo. Alcatroas. Alcatroas no lugar, untando toda a superfície machucada. Não foi usada nenhuma atadura, nenhuma tala, nenhuma muleta, nem sutura. Logo o trauma foi posto de lado e nos entretemos comendo a refeição. Durante a noite, as pessoas se revezavam colocando a cabeça do caçador de pedras grandes no colo para que visse melhor onde repousava. Chegou minha vez. Quis sentir sua testa e ver se estava febril. Também quis tocar e estar próximo dessa pessoa que aparentemente concordara em dar essa demonstração de tratamento para mim. Sua cabeça em meu colo olhou-me e deu uma piscadela. Na manhã seguinte, Caçador de Pedras Grandes levantou-se e caminhou conosco. Não havia sinal de coxeadura. Disseram-me que o ritual executado reduziria a tensão óssea e evitaria a tumefação. Funcionou. Durante vários dias examinei sua perna e observei se a mistura negra secava e se desprendia. Em 5 dias tinha desaparecido. Só ficaram leves cicatrizes onde o osso tinha se exposto. Ele pesava cerca de 73 quilos. Era extraordinário como conseguia se manter em pé sem apoio sobre o osso completamente rompido, sem fazer com que se expusesse de novo. Sabia que a tribo, como um todo, era muito saudável, mas pareciam ter algum talento especial para lidar também com uma crise. Esse povo, com habilidade de cura, nunca estudou bioquímica ou patologia, mas possuía as credenciais da verdade, propósito e um compromisso com o bem. A curandeira perguntou-me: entende quanto dura? Entende quanto dura eternamente? Sim, respondi, entendo. Tem certeza? Sim, entendo, repeti. Então podemos lhe dizer algo mais. Todos os homens são espíritos que apenas estão visitando este mundo. Todos os espíritos são seres eternos. Todos os encontros com as outras pessoas são experiências. E todas as experiências são conexões eternas. As pessoas reais encerram o círculo de cada experiência. Não deixamos restos não resolvidos como fazem os mutantes. Se você parte com um mau sentimento no coração em relação a outra pessoa e o círculo não é fechado, ele se repetirá mais tarde em sua vida. Você não sofrerá apenas uma vez, mas várias vezes até aprender. É bom observar, aprender e se tornar mais sábio com o que aconteceu. É bom agradecer, como vocês dizem, abençoar e partir em paz. Não sei se o osso da perna daquele homem sarou rapidamente ou não. Não havia raio-x para verificar e ele era apenas um homem, não um super-homem. Mas isso não me importava. Ele não sentia dor, não apresentou efeitos secundários e, no que diz respeito a ele e aos outros, a experiência tinha terminado. Partimos em paz e esperançosamente um pouco mais sábios. O círculo tinha se encerrado e deixou-se
de lhe dedicar energia, tempo ou atenção. Ota disse-me que não provocaram um incidente. Eles apenas perguntaram se estava na ordem divina que eu aprendesse testemunhando seu modo de curar e, se assim fosse, se dispunham a deixar que acontecesse. Não sabiam que desafio enfrentariam ou com qual deles aconteceria, mas estavam dispostos a me permitir a experiência. Quando aconteceu, ficaram gratos mais uma vez pelo dom que puderam compartilhar com a forasteira mutante. Eu também estava grata por ter sido introduzida nas mentes virgens e misteriosas desses homens chamados de não civilizados. Queria aprender mais sobre suas técnicas de cura, mas não queria a responsabilidade de provocar desafios em suas vidas. Para mim estava claro que sobreviver no deserto já era um desafio suficiente. Eu devia ter imaginado que liam minha mente e antes que eu falasse conheciam o que eu pedia. Nessa noite falamos longamente sobre a conexão entre o corpo físico e a parte eterna do nosso ser, e um aspecto que ainda não fora mencionado, o papel das sensações e emoções na saúde e bem-estar. Acreditam que o que realmente conta é como você se sente emocionalmente em relação às coisas. Fica registrado em cada célula do corpo, no cerne de sua personalidade, em sua mente e em seu ego eterno. Onde algumas religiões mencionam a necessidade de eliminar a quem tem fome e dar água a quem tem sede, onde algumas religiões mencionam a necessidade de alimentar a quem tem fome e dar água a quem tem sede, essas pessoas dizem que o alimento, a água e as pessoas a quem são dadas não são o essencial. O que fica ou não registrado é o sentimento experimentado quando se dá com sinceridade e amor. Dar água a uma planta ou um animal, ou dar estímulo, promove tanto esclarecimento sobre a vida e o nosso Criador, quanto encontrar uma pessoa com sede e oferecer alimento. Deixa-se este plano da existência com um boletim, por assim dizer, que registra com detalhes os momentos em que se aprendeu a manejar a emoção. São os sentimentos invisíveis e não físicos que preenchem nossa parte eterna, que fazem a diferença entre o bom e o inferior. A ação é somente o canal por onde o sentimento, a intenção, a expressão é experimentada. Ao fixarem o osso, os dois médicos nativos trabalharam enviando a ideia de perfeição ao corpo. O que acontecia em suas cabeças e corações acontecia em suas mãos. O paciente estava aberto e receptivo ao bem e acreditava em seu estado de recuperação total e imediata. Para mim era surpreendente que o que me parecia miraculoso, obviamente, era a norma na perspectiva tribal. Comecei a pensar em como o sofrimento nos Estados Unidos, a doença, o papel de vítimas era devido ao padrão emocional, evidentemente não em um nível consciente, mas de certa forma inconsciente. O que aconteceria na América se os médicos depositassem tanta fé na capacidade de cura do corpo humano quanto depositam nos medicamentos que acreditam capazes ou não de curar? Cada vez mais eu valorizava a importância do vínculo médico-paciente. Se o médico não acredita que a pessoa ficará bem, essa descrença por si só pode frustrar a tarefa. Há muito tempo aprendi que, quando o médico diz a um paciente que não há cura, na verdade está dizendo, baseado em sua formação, que não há informação disponível sobre a cura. Não significa que não haja cura. Se outra pessoa chegou a superar aquela enfermidade, então o corpo humano tem a capacidade de curá-la. Em uma longa discussão com o curandeiro e a curandeira, descobri uma incrível nova perspectiva de saúde ou doença. Curar nada tem a ver com o tempo, disseram. Saúde e doença ocorrem em um instante. Interpretei suas palavras como significando que o corpo é um todo sadio em nível celular. E em um instante, a primeira desordem ou anormalidade ocorre em uma parte de alguma célula.
Pode levar meses ou anos para que os sintomas ou o diagnóstico seja conhecido. A cura é o processo inverso. Você está doente, a saúde está declinando e, dependendo da sociedade em que vive, recebe um tipo de tratamento. Em um instante, o corpo para de decair e dá o primeiro passo para se recuperar. A tribo das pessoas reais acredita que não somos vítimas casuais da doença, que o corpo físico é o único meio que o plano superior da consciência eterna tem para comunicar com nossa consciência individual. A redução do ritmo do corpo nos possibilita olhar em torno e analisar os ferimentos realmente importantes que devemos restabelecer, relacionamentos machucados, lacunas em nosso sistema de crenças, tumores de medo, desgaste da fé em nosso Criador, emoções obstinadas, incapacidade de perdoar, etc. Pensei nos médicos americanos que trabalham atualmente com a imagem mental positiva no tratamento do câncer. A maioria não é muito conhecida em seu próprio grupo. O que exploram é muito novo. Esse era um exemplo do povo mais antigo da Terra, usando técnicas que haviam sido transmitidas por uma eternidade e provado seu valor. Contudo, nossos companheiros, considerados civilizados, não querem usar a transferência do pensamento positivo porque pode ser apenas uma novidade e concordam com prudência que é melhor esperar algum tempo e ver como funciona em algumas condições selecionadas. Quando o mutante doente, em estado crítico, recebeu todo o tratamento disponível e está à beira da morte, o médico diz à família que fez tudo o que era possível. É verdade. Quantas vezes ouvi a observação, sinto muito, não há nada que possamos fazer. Agora está nas mãos de Deus. É curioso como isso parece retrógrado. Não acredito que as pessoas reais sejam sobre-humanas em sua abordagem e tratamento da doença e de acidentes. Acredito sinceramente que tudo o que fazem pode ser explicado por nossa análise científica. Simplesmente nos empenhamos em criar máquinas para realizar certas técnicas. E as pessoas reais são a prova de que isso pode ser feito sem um fio elétrico. A humanidade está vagando, lutando, mas no continente australiano, as técnicas de saúde mais sofisticadas acontecem a apenas algumas milhas da prática antiga que tem salvado vidas em todos os tempos. Talvez algum dia eles se unam e surja um círculo completo de conhecimento. Que dia para a celebração global! Uau! Que incrível, né? Que incrível essa experiência. Acho que a gente pode... 16 e 16. Adoro esses horários assim, repetidos. Acho que a gente pode ficar por aqui, por hoje. Então, eu tô impressionada como esse livro fecundou, né, muitas visões que eu trago hoje e que eu não sabia que tinham sido plantadas por esse livro, por essa história. Até a maneira que eu narro no meu segundo livro tem muito a ver com a narrativa de Marlo Morgan. Esse livro realmente me impactou. E agora, nesse capítulo, né, falando das doenças, da recuperação física, eu fiquei pensando, poxa vida, tomara que essa mensagem do outro lado do mundo, que essa mensagem chegue no ouvido de algumas pessoas aí do outro lado da tela, né, que precisem, nesse momento, escutar sobre cura física, né? E aí eu peço a vocês até que compartilhem, porque eu acho muito precioso o conteúdo desse livro. Eu resolvi fazer essa leitura também porque eu vi que não tem esse livro disponível para venda, nem tem ele em PDF e nem tem ele em nenhum site de venda de livros. Então, se vocês puderem compartilhar, essa mensagem realmente é muito poderosa. Eu estou agora impressionada como eu fui fecundada nas minhas crenças, como eu refiz as minhas crenças a partir da leitura desse livro. Eu nem lembrava disso,
Mas não sei se foi antes ou depois da primeira leitura desse livro, eu li um livro muito interessante, esse sim está no mercado, que se chama Cura Quântica, de Deepak Chopra. E nesse livro, Chopra fala sobre as experiências de cura espontânea no nível da dimensão quântica, né? Ele fala sobre isso. E é um livro científico, porque ele é um médico oncológico, né? Ele é um médico especializado no tratamento do câncer. Então é muito interessante. Acho que foi o primeiro livro assim que me despertou verdadeiramente para a observação da física quântica na prática, no dia a dia, né? Essa dimensão quântica do ser. Então eu tenho aprendido cada vez mais que toda doença física é uma manifestação na matéria de algo que já está acontecendo há muito tempo no nosso campo sutil, no nosso corpo energético, nosso corpo emocional, nosso corpo vibracional, que são corpos mais sutis, que muitas vezes a gente está aparentemente desconectado, a gente não escuta, né, essas sensações mais profundas, porque a gente não aprendeu a se escutar. E é exatamente isso que esse trecho do livro falou hoje, né? Então, quando uma doença, uma desordem, uma desarmonia, um desequilíbrio se estabelece no plano da matéria, ele já estava acontecendo no plano das energias há algum tempo. E a gente não estava escutando a mensagem, a gente não estava escutando o chamado, né? A vida se desorganizando, a infelicidade, a depressão, né? A falta de ânimo, a falta de energia, tudo isso vai se manifestando, a tristeza, né? O sofrimento, a angústia, tudo isso, gente, é sinal, é uma mensagem da alma. É interessante, né? Porque a mensagem do outro lado do mundo tem muito a ver com essa mensagem, com esse chamado profundo da nossa alma, né? Então, a coisa só vai para a matéria quando a gente se recusou demais a olhar para aquilo. Aí a coisa tem que se materializar, para a gente ver, assim, né? E olha que tem gente que mesmo quando aquilo se materializa, em vez de escutar, porque a gente não aprende a fazer isso, em vez de observar por que aquilo está acontecendo, a pessoa vai e toma um remédio para cortar o sintoma. Claro que numa crise, né, uma crise de uma doença, uma crise de uma manifestação física, de uma desordem, a gente precisa tomar um remédio até para suportar aquele momento de crise. Mas a gente não aprende a fazer o que a gente deveria fazer, que é por que eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou sentindo essa depressão? Da onde vem essa depressão? Por que a gente quebra um pé, uma perna, um braço? Por que a gente se machuca? Então a gente aprende na constelação familiar, né? Principalmente, isso é uma coisa bem da TSFI, que é a constelação que eu hoje sou formada e pratico e, enfim, trabalho com isso, é que, por exemplo, quando a gente se machuca no plano físico, a gente já está se machucando no plano das emoções. Isso é um sinal óbvio do que está acontecendo no nível mais profundo da alma e do nosso corpo emocional. Quando a gente se machuca, quando a gente escorrega, quando a gente cai, isso tudo é um chamado de atenção. Olha, atenção, sabe? Algo está para acontecer, ou algo está acontecendo dentro de você, no seu universo interior. Então eu me lembro muito claramente, assim, quando eu comecei a prestar atenção nessas coisas e algumas quedas físicas que eu tive, sabe? Por falta de atenção. E na hora aquilo dava um estalo, falava, caramba, Ingra, presta atenção, presta atenção. Uma queda não é só uma queda. Uma queda quer dizer muito mais, sabe? É uma dor de cabeça, tudo é sinal, é o universo assim avisando, e a gente não ouve, a gente não presta atenção. Então, vamos prestar atenção. É isso, amados. Ó, tem aqui uma perguntinha na caixa, vamos ver o que é. Uma pergunta ou uma fala, né? O Sil fala, tô assistindo sua novela Na Raios é Trovão, tô no capítulo 20. Assisti quando era pequena. Que legal, Sil. Muito massa, né? Que tá tudo ali no YouTube. Aí o Gil
Não, é Sil de novo. É, maravilhosa, mas o som não tá saindo? Sério? Ué, acho que você tem que ativar o som, alguma coisa, porque tem uma galera vendo, hein? Acho que se não tivesse com o som saindo, não teria tanta gente assistindo, né? Gratidão, Givanilma, muita gratidão, gente. Então é isso. Até amanhã. Vamos ver que horas eu consigo vir amanhã. Hoje eu tenho trabalho, daqui a pouco. Então tá. Um beijo. A, a- É isso. Muito bom. Gratidão, amados. Quem tá chegando agora, eu tô vendo que tá chegando gente agora, eu não tô conseguindo ler o nome de todo mundo. Mas quem tá chegando agora, ouve depois, volta no início, eu vou salvar e assiste esse capítulo do livro, porque, nossa, muito, muito forte. Espero que as pessoas que precisem escutar sobre doença física tenham acesso a esse conteúdo, né? Para isso estamos aqui, para semear sementes de um novo tempo. Beijo, boa noite. Ó, Tupã dormiu, ele sempre dorme. Ó, vou mostrar para vocês. Bicinho sempre dorme enquanto eu leio. Ele começa agitado, ó lá. Mordeu o fio do ventilador e agora dormiu. Adoro ouvir história. Beijo, gente. Até já.